Como pesquisador em quadrinhos e charges, a convite da Visual Art TV, inicio o programa Gibideia, concebido para oferecer para vocês entrevistas e documentários com profissionais em artes gráficas e pesquisadores. Neste primeiro programa, entrevistamos o professor Valdomiro Vergueiro, coordenador do Observatório de História em Quadrinhos na ECA USP. E a partir de agora, mensalmente, fica marcado um encontro aqui no Gibideia, na Web TV Visual Art TV. Eu tenho uma formação de bibliotecário, fiz biblioteconomia. A chegada da biblioteconomia é relacionada com o interesse por leitura de uma maneira geral, mas eu sempre tive uma predileção especial pela leitura de histórias em quadrinhos. Eu, desde criança, eu gostava de ler histórias em quadrinhos, eu colecionava histórias em quadrinhos e acabei me aproximando muito dos quadrinhos. E quando vim para fazer a biblioteconomia, estudar biblioteconomia, depois que acabei o curso, eu queria continuar os meus estudos. E a forma como eu encontrei para continuar os meus estudos foi desenvolver uma pesquisa de mestrado sobre histórias em quadrinhos. E por esses acasos da vida aconteceu que, enquanto eu desenvolvia a pesquisa de mestrado, eu consegui a oportunidade de começar a trabalhar como professor no Departamento de Biblioteconomia e Documentação. E daí, continuei com a minha pesquisa sobre quadrinhos e fui fazendo carreira na área universitária como professor e continuei com a pesquisa sobre quadrinhos. E dentro da universidade encontrei outros colegas que também se interessavam por quadrinhos e acabamos criando um espaço específico para o estudo de quadrinhos na Universidade de São Paulo, que nós chamamos atualmente Observatório de Histórias em Quadrinhos. Ele foi criado em 1990, inicialmente. Éramos eu, o professor Álvaro de Moya e o professor Antônio Luiz Caim, dois pioneiros no estudo de quadrinhos no Brasil. E nós começamos, cada um trabalhava em um departamento diferente. Nós nos encontramos a partir do incentivo do então diretor da escola, que era o professor José Marcos de Mello, e começamos a realizar atividades juntos. E a partir daí nós propusemos a criação de um espaço de pesquisa específico para as histórias em quadrinhos, porque nós entendíamos e entendemos ainda que as histórias em quadrinhos são importantes demais para ficar fora do ambiente universitário. Quer dizer, a Universidade de São Paulo não pode abrir mão de estudar os quadrinhos, porque é um meio de comunicação que afeta pessoas no mundo inteiro, tem uma influência muito grande na sociedade, tem relações com todas as artes, né, com todos os meios de comunicação de massa. Então, a história do quadrinho tem que estar na universidade. A universidade não pode se dar ao luxo de ignorar as histórias em quadrinhos. Nós acreditávamos nisso, acreditamos ainda e lutamos muito para que as histórias em quadrinhos estivessem e pudessem ser estudadas no ambiente universitário sem restrições, sem preconceitos, sem qualquer tipo de barreiras, né? Isso, e já nessa luta já se vão mais de 20 anos. O Observatório foi criado em 1990 e depois teve várias fases, uma fase de afirmação, uma fase de definição de rumos, uma fase de retomada, uma fase de ampliação, né? E hoje estamos numa fase de reconhecimento total, quer dizer, um espaço reconhecido pela academia, né? Tanto em termos de São Paulo, na Universidade de São Paulo, como em termos de Brasil, né? Ele é um grupo de pesquisa formalmente registrado no CNPq. Ele tem atividades de pesquisa estrito sensu, né? Desenvolvimento de pesquisa de mestrado, doutorado, pesquisa de pós-doutorado. Temos atividades de organização de eventos,
palestras e, quer dizer, uma atividade frequente, uma rotina de atuação na área de quadrinhos que tem vamos dizer, um certo impacto na sociedade, né? O Observatório foi uma iniciativa que aconteceu assim, de forma não planejada inicialmente, mas que acabou gerando frutos e acabou servindo de modelo para todos aqueles que desejam realizar pesquisas sobre quadrinhos no Brasil inteiro, né? Então, a USP é uma universidade conhecida, a Universidade de São Paulo ela tem um reconhecimento nacional. O fato de existir na Universidade de São Paulo um centro de pesquisa de quadrinhos se transforma num guia, num referencial para todo o país, né? Então, professores que estão em outras universidades se interessam por estudo de quadrinhos e podem encontrar alguma resistência por parte daqueles que definem políticas de pesquisa, podem muitas vezes apontar, olha, a Universidade de São Paulo tem um espaço específico para estudo de quadrinhos, né? E se a Universidade de São Paulo tem um espaço específico é porque quadrinhos são importantes. E felizmente esse papel de referencial para o país a Universidade de São Paulo ainda mantém. E por isso a gente continua com muita dedicação a realizar atividades e a firmar o nome do Observatório no país. Pelo fato de eu estar num departamento de comunicação, eu sempre me preocupei muito com o papel da comunicação nas nossas atividades de pesquisa, né? Como que a gente poderia levar o que nós fazemos para o público em geral. Então, desde o começo, eu criei mecanismos, né? Eu e os colegas tentamos criar mecanismos de contato com os interessados, né? O primeiro, nós criamos talvez na Universidade de São Paulo a primeira lista de discussão, que é uma coisa bem antiga na área da comunicação eletrônica, que é um espaço em que você se inscreve e as pessoas enviam mensagens, né? Talvez a pessoa nem se lembre mais do que é isso, mas as pessoas enviam mensagens e você troca, você cria um espaço de troca, de discussão a respeito de determinado tema. Então, em 1992, eu criei uma lista de discussão que existe até hoje, apesar de a plataforma já nem ser utilizada, mas que se chama HQ-L. Na época, todas as listas de discussão terminavam com -L, né? Então, HQ, tudo AGAQUE-L, e tivemos muitas pessoas que mandavam mensagem, discutíamos o que acontecia, novos lançamentos, pesquisas e tudo mais. A partir desse primeiro, vamos dizer, instrumento de comunicação, nós fomos evoluindo para vários outros, né? Fizemos, a partir do 2000, né? 1999 para ser mais preciso, nós resolvemos fazer uma reunião mensal, que nós sentimos a necessidade de ter um ponto de encontro, né? As atividades aconteciam, as pessoas faziam suas pesquisas formais, nós desenvolvíamos trabalhos variados, mas precisava de um ponto de encontro. Nós criamos o que nós chamamos de colóquio científico, né? Que na realidade são reuniões mensais em que discutimos aspectos das histórias em quadrinhos, né? E essas reuniões começaram, esse que chamamos de colóquio científico, começaram em 1999 e já existem, se você considerar que nós estamos em 2014, elas já existem há 15 anos e praticamente nunca falhamos, né? Que eu me lembre, teve apenas um mês em que não tivemos a reunião, porque a escola estava fechada devido a uma greve, então não conseguimos entrar na escola. Mas todos os outros meses nós conseguimos ter, inclusive em período de férias. Acho que teve apenas 1 ou 2 anos que nós não fizemos a reunião nas férias, em janeiro. Os outros todos vezes foi feita. Então é a reunião aberta, sempre um que chamam de colóquio, sempre aberto a todos os interessados. Nós nunca fizemos qualquer tipo de formalidade, né? A ideia sempre foi ter o observatório como um espaço de discussão livre sobre as histórias em quadrinhos, né? E enfocando vários aspectos, não apenas o ponto de vista da comunicação. Começamos discutindo capítulos de um livro, né? Foi uma sistemática, escolhemos um livro, a cada mês nós discutimos um capítulo de um livro e abrimos essa discussão para todos os interessados. Depois, posteriormente,
além do capítulo do livro, nós também começamos a colocar apresentação de pesquisas. Então, alguém que terminava um mestrado, alguém que terminava um doutorado, alguém que estava fazendo uma pesquisa de conclusão de curso, né, poderiam apresentar também nesses colóquios. E aos poucos, esses colóquios adquiriram uma rotina, eles assumiram um papel de um elemento importante no funcionamento do observatório, né, que é o momento em que nós nos encontramos, o momento em que nós nos constituímos realmente como um grupo, né? E alguns colegas foram chegando, logicamente que aos poucos alguns chegam, ficam um tempo, saem, e outros vão permanecendo, né? E foi o elemento que chamou muitas pessoas para participar efetivamente do observatório. Todas as coisas elas vão sempre evoluindo, né? Então os colóquios eles tiveram o papel de criar esse primeiro ambiente de produção coletiva, digamos assim, de uma produção coletiva de conhecimento, né? E nos colóquios, a partir dos colóquios nós desenvolvemos determinadas pesquisas. Em 2000, por exemplo, 2002, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre recepção de histórias em quadrinhos, ou leitura de histórias em quadrinhos entre mulheres, né? Uma pesquisa que depois foi publicada. E a partir também do colóquio nós fizemos seminários de pesquisa específicos. Foram feitos 3 seminários específicos durante os anos 2000, cada um em uma universidade diferente, que a gente fazia um dia inteiro. Nós nos reuníamos e apresentávamos pesquisas que estavam sendo desenvolvidas e abríamos o espaço para que outras pessoas de outras universidades também apresentassem as suas pesquisas, né? E depois desse nós sentimos necessidade de um outro passo, e daí propusemos a realização das jornadas internacionais. Daí nós já estávamos pensando em ir mais longe, nós estávamos pensando em ter uma atuação maior que o próprio país, né? E além do país. Lógico que eu tinha um trabalho, sempre tive um trabalho internacional muito forte, né, apresentando trabalhos em congressos, falando sobre o quadrinho brasileiro em vários lugares do mundo, mas o observatório precisava ter um instrumento formal de comunicação com o mundo. E daí surgiram as jornadas internacionais. A primeira jornada internacional foi em 2011, né, e fizemos divulgação. Logicamente que nas jornadas internacionais a presença maior é do pesquisador brasileiro, mas a gente sempre traz alguém de fora, sempre tem algum interessado que vem para participar da jornada internacional, né? Na primeira nós trouxemos pesquisadores argentinos que vieram para falar sobre os quadrinhos na Argentina, discutiu a questão dos quadrinhos na América do Sul. No primeiro nós fizemos também um trabalho de resgate da pesquisa dos quadrinhos no Brasil. Então conseguimos reunir na primeira jornada internacional todos os pioneiros, que nós chamamos de pioneiros, aqueles que começaram a estudar quadrinhos no Brasil, né? O professor Álvaro de Moya, o professor José Marques de Mello, o professor Antônio Luiz Cainha, a professora Sônia Luiten, né? Que são os grandes pioneiros dos quadrinhos, e fizemos uma mesa redonda que na época eu mediei, né? Em que todos eles participaram. O professor, esqueci de falar, o professor Moacir Cirne também, que é o outro, que é um grande nome, e que alguns desses até, inclusive depois dessa mesa redonda, faleceram. Infelizmente o professor Moacir Cirne e o professor Antônio Luiz Cainha já não estão mais entre nós, mas nós conseguimos também na segunda jornada, nós conseguimos obter que os colegas que tinham participado da primeira jornada nessa mesa redonda, que registrassem o seu testemunho por escrito, e nós publicamos esse testemunho. Foi o primeiro livro lançado pelo Observatório como uma produção própria, né? E nesse livro que fizemos com uma coedição com a Editora Criativa, nós temos
vamos dizer, os testemunhos desses colegas, e por uma questão de cortesia dos meus colegas que organizaram a jornada comigo, também incluíram a minha fala, um testemunho meu no livro, então registrando os primórdios da pesquisa em quadrinhos no Brasil. Tá? Então um documento, um livro que nós ficamos muito satisfeitos, né? Inclusive ele foi distribuído quando fizemos a segunda jornada internacional em 2013. Esse livro foi distribuído para todos os participantes, né, do que fizeram parte do livro, então, que participaram do evento. Então é importante para nós, as jornadas, elas são não apenas um momento de reunião para discussão de pesquisa, e depois nós descobrimos que existia necessidade desse momento, né? Então foi algo que nós propusemos e não esperávamos que fosse ter tanta repercussão, porque o interesse e a presença foi muito maior do que nós esperávamos, né? Então entre o primeiro e o segundo, no primeiro nós tivemos 160 pessoas apresentando trabalhos, e na segunda jornada, no segundo evento, nós já subimos, esse número subiu para quase 300 pessoas, né? Então foi uma participação muito grande, e nós fizemos na primeira jornada internacional nós conseguimos selecionar os melhores trabalhos, e na segunda jornada nós distribuímos um volume que foi feito a partir da compilação desses melhores trabalhos, da seleção e compilação desses melhores trabalhos, que é um livro também que nós fizemos em parceria com a editora Criativo, e que chamou Intersecções Acadêmicas, né, um panorama das jornadas. Então os 22 melhores trabalhos escolhidos pelo Conselho Científico, pela Comissão Científica. E daí é uma forma que estamos, além de publicar os anais, nós também estamos fazendo uma divulgação daqueles trabalhos que nós identificamos como tendo uma excelência acima da média, né? Então esse trabalho é algo que a gente pretende fazer para as próximas jornadas, né? Então uma das atividades de divulgação do observatório. Nós, observando o ambiente de pesquisa no país, nós notamos que houve um crescimento muito grande das pesquisas sobre histórias em quadrinhos, né? A partir da avaliação, da análise do crescimento da pesquisa na USP, que eu fiz com o professor Roberto Elísio, nós notamos que no Brasil inteiro houve um crescimento no interesse da pesquisa de quadrinhos, né? Então, e aí isso uma constatação que nós fizemos inicialmente de forma meio sensitiva, né? Digamos, pela participação em bancas, né? Quantidade de bancas que eu participo, que outros colegas participam, né? São chamados para participar de bancas sobre quadrinhos, cresceu absurdamente nos últimos 10 anos. Então isso nos indicava que havia uma produção científica que precisava de um espaço. Imaginamos também que teríamos aí uns 20 trabalhos no máximo sobre o tema. Nós tivemos mais de 60 inscrições, são 60 que foram, tivemos 64 inscrições, 60 trabalhos foram aprovados e apresentados no evento. Então mostra que a história em quadrinhos tem fôlego para sustentar um evento internacional aberto, né? E para sustentar um evento nacional, entre um evento internacional e outro. Essas atividades que chamam de atividades formais de atuação do observatório, no caso dos eventos que organizamos, eles ocorrem em paralelo às nossas atividades normais de atuação, né? Então a gente tem outros instrumentos
de divulgação e de criação, de disseminação de conhecimento, né, que são frequentes e continuam a ocorrer a todo momento. Então, como eu falei, os colóquios científicos que são mensais, a revista Nona Arte, que é uma revista científica, é a primeira revista científica sobre histórias em quadrinhos no Brasil, né? Nós tivemos uma inicial em 1990, nós criamos uma que durou alguns 2 ou 3 anos, mas agora em 2012 nós retomamos a ideia da revista e criamos a revista eletrônica Nona Arte. Aí se escreve Nona com 9 o sinal de nona, né? E Arte. E ela é uma revista dedicada especificamente à produção científica sobre história em quadrinhos. Então, uma revista que nós estamos colocando para participar do circuito de comunicação científica na área de comunicação e ciências aplicadas, sociais aplicadas. É uma revista arbitrada, significa que tem um conselho científico que analisa todos os artigos e apenas aqueles que são aprovados pelo conselho científico são publicados, né? Esse conselho científico é composto por professores doutores de várias universidades brasileiras e 3 ou 4 professores internacionais, né? E essa revista já está no seu 6º número, né? Então acabou de ser recentemente publicada, é uma revista periodicidade semestral e ela está aberta para todos aqueles que fazem pesquisas sobre história em quadrinhos. No Brasil, a única exigência que a gente faz no momento é que pelo menos um dos autores dos artigos tenha o título de doutor, que é uma exigência do Qualis, que é de periódicos, ligado ao CNPq, que para a classificação das revistas científicas exige que os autores tenham um título de doutor. Então vamos dizer, é o nosso veículo científico de comunicação. Além da revista, nós temos também o blog, que também foi uma outra necessidade que sentimos dentro do ambiente eletrônico, ter um mecanismo formal de comunicação com o público, e daí criamos o blog do Observatório, né, e normalmente sou eu que alimento, mas sempre que alguns colegas trazem notícias, a diferença o blog, ele tem um viés científico, né? Então só colocamos informações que tenham a ver com a área científica. Então nós não vamos divulgar publicações sobre quadrinhos, mas nós vamos divulgar no blog conclusões de pesquisa, atividades de pesquisa, eventos científicos e assim por diante, né? E entrevistas de membros do observatório, publicação de livros científicos e assim por diante. Então é uma atividade que continua, ela faz parte da rotina do observatório, né? Então, e sem contar as atividades de pesquisa propriamente ditas, que são realizadas pelos professores e pelos alunos que estão vinculados ao observatório, né? Então pode até dar a ideia de que são poucas coisas, né? Mas na realidade tem uma gama muito grande de atividades que estão acontecendo em paralelo a todo momento, né? E as nossas atividades, elas estão bem conhecidas, digamos assim, no ambiente universitário e científico, tanto no Brasil como no mundo, né? Mas talvez muitas vezes não chegam até o conhecimento dos interessados em geral, né? Então eu agradeço a oportunidade do GibIdeia que me dá de divulgar a existência do observatório, as atividades, e também de convidar a todos aqueles que se interessam por histórias em quadrinhos, que gostam de falar sobre história em quadrinhos, mesmo que seja uma discussão informal ou que não seja tão aprofundada, mas que gostariam de aprofundar um pouco as suas preocupações, as suas inquietações sobre história em quadrinhos, que possam participar, né? Então convido a todos que venham aos nossos colóquios. Eles ocorrem
mensalmente, em geral na primeira sexta-feira de cada mês, das 20 às 22 horas, aqui na Escola de Comunicações e Artes da USP, Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, né? Na Universidade de São Paulo, e está aberto para todos os interessados. Então qualquer pessoa pode vir. Nós temos um livro que é feita, que guia a nossa discussão, mas não é preciso, inclusive, que as pessoas leiam o livro antes, porque sempre tem alguém que coordena a discussão. Então, a ideia é termos, e desde o início, quando propusemos o observatório, é criar um espaço de discussão permanente sobre as histórias em quadrinhos e os temas que lhes são correlatos. E estamos muito felizes porque conseguimos manter essa ideia viva já há mais de 20 anos. Obrigado.